Pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre cálculo de ângulo horizontal, tá? Entre dois alinhamentos, utilizando pontaria completa, tá? Ou visadas conjugadas. Então, imagina que o segmento, olha só, P1, um alinhamento P1, P2, P3, tá? P1, P2, P3, vértice em P2. E eu vou instalar o aparelho teodolito, tá? Ou a estação total, no vértice P2. O zero, eu não vou zerar o aparelho na direção P1, tá? Eu vou simplesmente efetuar a pontaria no ponto P1, vou anotar os ângulos lidos, tá? Na posição direta e na posição inversa do instrumento, os ângulos horizontais das direções, né? No caso da direção P2, P1 e da direção P2, P3, tá? Então vou ter duas leituras para P1, que é na posição direta da luneta e na posição inversa da luneta, tá? PD, PI. Da mesma forma, PD, PI para a direção P2, P3, né? Direção P3. Então tem 4 leituras no total. A primeira leitura, olha só, o zero está nessa direção, o zero do limbo, tá? Eu vou fazer a leitura na posição direta, em azul, de P2 para P1, tá? Então é esse valor. Então, leitura na posição direta de o quê? De P2 para P1, tá? Agora, vou fazer o quê? Vou inverter a luneta e vou fazer a leitura da posição inversa para P1. A segunda forma de fazer é o seguinte: eu faço PD em P1, depois PD em P3, inverto a luneta, faço PI em P3 e PI em P1. Vamos fazer o seguinte: aqui nesse caso eu vou fazer PD, PI para cada visada. Então de 2 para P1 eu faço PD, PI. P2 para P3 eu faço PD, PI, tá? O ângulo na posição inversa é esse daqui. Se o zero está nessa direção, 180 está para cá do PD e o PI é zero. Então, o ângulo marcado, olha só, na posição inversa é este, tá? Então, leitura na posição inversa de quem? P2, P1. Então, olha só, da forma que está aqui, o ângulo que eu tenho que calcular, o ângulo horizontal da direção P2, P1, vai ser sempre próximo o ângulo horizontal, no caso da direção, vai ser sempre próximo ao ângulo medido na posição direta. Então, olha só, o ângulo aqui, a leitura da direção P2, P1, vai ser igual que, olha só, se eu pegar leitura na posição inversa mais 180 graus, olha só, ó, leitura na posição inversa mais 180 graus é igual a leitura próximo ao valor da leitura da posição direta. Então, olha só, vai ser leitura na posição direta de P2, P1, mais o que? Leitura na posição inversa de P2, P1, mais o que? 180 graus, dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque eu vou calcular um valor, um ângulo médio, tá? Então, olha só, leitura da posição direta de P2, P1, mais leitura na posição inversa de P2, P1, mais 180 graus, ó, que se aproxima a este valor. Então, leitura na posição P2, P1, vai ser igual leitura na posição direta P2, P1, mais leitura na posição inversa de P2 para P1, dividido por 2, mais o que? 90 graus. Tá, isso da direção, então o valor angular da direção P2, P1. Eu poderia chamar isso aqui de delta, tá?
delta P2, P1, da direção. Então, direção P2, P1. Direção P2, P1. Agora, vamos ver da direção que P2, P3. Aqui está o zero na posição direta da luneta. Este valor angular aqui, olha só, seria a leitura na posição direta da luneta, de P2 para P3. E a leitura da posição inversa da luneta? Aqui está o PI, posição inversa. Lembra que eu tenho que bascular a luneta e girar 180 graus. Por isso que ele fica... Aqui tem sempre ou soma 180 ou subtrai 180. Então, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Nesse caso, o meu ângulo na posição inversa é este, olha só. Ângulo na posição inversa é este daqui. Então, veja bem, o meu ângulo final tem que ser próximo à leitura na posição direta. Então, se eu fizer a leitura na posição inversa menos 180 graus, que é esse pedaço aqui, vai sobrar o que? Este daqui. Então, fica o que? Este daqui mais este daqui dá um ângulo, na verdade, este valor mais este daqui dividido por 2 dá o valor procurado. Então, a direção, olha só, vamos fazer aqui. A direção P2, P3 vai ser igual ao que? Olha só, leitura na posição direta de P2, P3, mais, se eu vou fazer isso aqui, ó, este daqui, leitura na posição inversa de P2, P3. Leitura na posição inversa da direção P2, P3, menos 180 graus. Olha só, a leitura na posição inversa, menos 180 graus, sobra esse pedaço daqui, ó. Mais esse daqui dividido por 2 dá o valor procurado. Então, dividido por 2. Então, a direção de P2, P3 vai ser igual leitura na posição direta P2, P3, mais a leitura na posição inversa P2, P3, dividido por 2, menos 90 graus. Olha, mas o que tem diferença que aqui é mais e aqui é menos 90 graus? Neste primeiro caso, o que eu tenho? A leitura, no primeiro caso, da direção P2, P1, o que eu tenho? A leitura na posição, olha só, a leitura na posição direta, essa leitura na posição direta, leitura na posição direta de P2, P1, for maior que a leitura na posição inversa, olha só, leitura na posição direta P2, P3, P2, P1, desculpa, é maior que a leitura na posição inversa P2, P1. Se for maior, implica que eu tenho que somar 90 graus. Se a leitura na posição direta, olha só, leitura na posição direta for menor que a leitura na posição inversa, eu tenho que subtrair 90 graus, tá? Então, sempre vai ser o seguinte, sempre vai ser o que? A direção IJ vai ser igual sempre leitura na posição direta de I para J mais a leitura na posição inversa de I para J dividido por 2 mais ou menos 90 graus. Tá? Sempre, olha só, o alinhamento, vou colocar aqui, ó, IJ, direção IJ, tá? Onde eu faço leitura na posição direta e na posição inversa. Mais 90 graus, aqui, olha só, se LPD maior que LPI. Menos 90 graus, LPD, leitura na posição direta, menor que LPI. Tá? É isso. Então, na aplicação, eu tenho que
eu tenho calcular a direção, vou colocar aqui, ó, direção P2, P1, igual. Qual que é a PD? Olha só, PD é o que? PD é maior que PI. Opa, PD, leitura na posição direta, é maior que a leitura na posição inversa. Então, eu vou ter que somar. Então, fica o que? Olha só, PD mais PI dividido por 2 mais 90. Então, PD, 336 graus, 53 minutos, 40 segundos, mais PI, 156 graus, 53 minutos, 38 segundos. Igual, dividido por 2, mais 90 graus. Então, dá 336 graus, 53 minutos e 39 segundos. Agora, a direção que? Direção P2, P3. Direção P2, P3 vai ser igual. Aqui, leitura na posição direta é menor que a leitura na posição inversa. Se a leitura na posição direta é menor que a leitura na posição inversa, menos 90. Então, fica o quê? PD, 91 graus, 06 minutos e 1 segundo, mais leitura na posição direta, mais leitura na posição inversa. 271 graus, 6 minutos e 2 segundos. Dividido por 2. Agora, olha só, leitura na posição direta é menor que leitura na posição inversa, menos 90. Então, menos 90 graus. Então, 91 graus é 6 minutos e 1,5 segundos. Então, 1,5 vou colocar do jeito que está aqui. Tá? Poderia arredondar para 2 segundos. Então, eu tenho que essa direção aqui, esse ângulo, direção P2, P1, é igual a 336 graus, 53 minutos e 39 segundos. E essa direção daqui, direção P2, P3, é igual a 91 graus, 6 minutos, 1,5 segundos. Agora, olha só, eu quero o ângulo. Qual o ângulo que eu quero? Eu quero o ângulo horizontal horário, que é este daqui. Eu quero este ângulo daqui, olha só, horário. Este ângulo que eu quero. O alfa, P1, P2, P3. O alfa, P1, P2, P3. Então, esse ângulo alfa P1, P2, P3, o alfa P1, P2, P3 vai ser a direção P2, P3 menos a direção P2, P1. Direção P2, P3. Aqui é P1, P2, P3. Então, vai ser igual direção P2, P3 menos a direção P2, P1. Se essa diferença aqui for menor que zero, você soma 360 graus, tá? Então, se for menor que zero, você soma 360 graus. Então, veja bem, o alfa P1, P2, P3 é igual a direção P2, P3, 91 graus, 6 minutos, 1,5 segundo. Menos o que? A direção P2, P1, 336 graus, 53 minutos e 39 segundos. Agora, olha só, daqui já dá para ver que vai ser menor que zero. Então, tem que somar 360 graus, que vai ser igual ao ângulo procurado. Então, 91 graus
6 minutos, 1,5 segundos, menos 336 graus, 53 minutos, 39 segundos, mais 360 graus. Então, encontramos aqui 114 graus, tá? 114 graus, 12 minutos, 22,5 segundos, tá? Então, 114 graus, 12 minutos, 22,5 segundos. Poderia arredondar para 23 segundos. Eu faria, se eu fosse utilizar, né? Como eu vou utilizar para calcular os azimuths, eu não arredondaria, tá? Eu deixaria dessa forma, tá? Então, recapitulando, leitura na posição direta e leitura na posição inversa, pontaria completa. Se PD for menor que PI, eu faço PD mais PI dividido por 2 menos 90 graus. Se leitura na posição direta for maior que leitura na posição inversa, eu faço PD mais leitura na posição direta mais leitura na posição inversa dividido por 2 mais 90 graus, da forma que está aqui. Então, espero que tenham entendido, tá? Se te favoreceu, compartilhe esse link, dê uma curtida. Se não gostou da explicação, contribua com o site, com o canal, e explique o motivo pelo qual você não gostou da explicação. Talvez na próxima eu possa melhorar. É isso aí, um abraço, obrigado, até mais.